maneira, turma, que não é responsabilidade do seu cliente a monitoração ou pagamento da alíquota RAT. Tá? Não é responsabilidade dele. Por quê? O INSS tem um fiscal que está lá na IN 45, que já estava na 20, que estava na 11, que estava na 6, que é responsável por isso. Agora, o INSS não tem efetivo para isso. Agora, isso não é um problema do seu cliente. Tá? O INSS que entra com uma ação regressiva contra a empresa para buscar da empresa essas alíquotas RATs que não foram pagas. Mas o seu cliente tem que ter o quê? A contraprestação disso aqui. Então, para o seu cliente, a rigor, a alíquota RAT foi paga. Tá? E aí eu mostro para você as alíquotas. A incidência da alíquota RAT em cima da alíquota SAT. E aqui, ó, trabalhador cooperado, nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço. Tá vendo? A RAT, eu te mostro até a fundamentação legal disso, ela sempre incide em cima da SAT. É muito comum as pessoas confundirem uma com a outra, tá? Mas são elementos diferentes na forma da lei, como você está vendo aí. De qualquer maneira, é mais importante eu te mostrar isso. Eu quero te mostrar que, primeiro, a aposentadoria especial não é uma esmola. Ela é uma necessidade clínica do seu cliente. Por quê? Quanto mais tempo na insalubridade, menos da aposentadoria dele ele goza. Quanto mais tempo na insalubridade, maior a possibilidade de invalidez. E segundo, que essas benesses que a aposentadoria especial traz, e você vai acompanhar comigo na aula, tem fonte de custeio, ok? Ok, diga. Eu não sei se essa pergunta caberia agora, mas eu, consultando o site do IA, ele está realizando agora um congresso de direito previdenciário. E tem lá um tópico lá que o tempo insalubre não incide fator previdenciário. Nós vamos ver isso aqui? Não. Isso aí é uma tese que está sendo discutida ainda. Existe já amparo jurisprudencial, mas isso aí é uma tese ainda. Tá? Por quê? Porque o tempo insalubre, turma, ele é convertido em comum, que por sua vez incide o fator previdenciário. Tá? A tese que a gente discute aqui, isso aí também é uma tese que já tem reconhecimento jurisprudencial, é uma tese onde você, quando calcula o pedágio, você insere as conversões do cálculo do pedágio, mas isso a gente vai chegar lá. Tá? Essas teses, essa tese particularmente, eu não me aprofundei nela ainda, mas eu presumo que ela não vai ter guarida. Por quê? Quando você converte o período especial, ele não é mais especial, ele é comum, e portanto ele tem fator previdenciário. A não ser que você mantenha ele na qualidade de especial e some com o período comum. Mas isso aí numa contagem, a rigor, nem é possível. Numa contagem, como eu te ensino aqui, ou você converte tudo para comum, ou você converte tudo para especial e totaliza. Tá? Senão você vai ficar o quê? Sem gozar da benesse da conversão do período. É muito comum isso acontecer, né? O cara tem direito a 9 anos especial e todo mundo faz que não viu. E computa os 9 anos de tempo especial junto com o tempo comum e dá uma proporcional para ele. Foi o que aconteceu no caso do meu tio. Que os 32 anos eram passíveis de conversões de tempo especial. Todavia, turma, quando você converte, você tem o quê? Você tem um tempo comum, que é a incidência da FP. Isso é uma tese que está sendo levantada, até tem algum amparo jurisprudencial, todavia ainda não é pacificado. Você está chamando de fator proporcional. Você aplica no tempo especial, você não aplica no comum, você aplicaria. É essa a tese que você fala? Basicamente sim. Só que aí que está. É a fusão de tempo especial. Aí você não pode gozar da benesse da conversão do tempo especial. Imagina o cara que tem 10 anos de especial e 22 anos comum. Tá, você calcula um fator previdenciário proporcional a 22 anos, tá? E nos 10 anos que ele trabalhou especial, você não calcula fator previdenciário nenhum. Ou você calcula FP de tudo e dá uma proporcionalidade, 22 anos e 10 anos. Só que aí você não pode converter esses outros 10 anos que tem aqui. Se converter, ele vira comum. Aí, no caso, você vai ter que olhar de caso a caso, de cliente a cliente. Todavia, isso é mais uma tese jurídica. Não é uma coisa pacificada ainda. Tudo bem? Isso não tem amparo legal a rigor. Ok? Por quê? A tese é muito simples. Sobre a aposentadoria especial no incide FP.
Ponto. Então, se o período é especial, não tem FP. Ponto. Sobre a aposentadoria integral, incide. Sobre o período. O problema é que isso aí ainda é uma tese jurídica. Tá? Eu entraria com uma ação somente em cima dessa variável? Eu não entraria, turma. Tá? A não ser que o negócio fique. A não ser que bata no STJ e se resolva. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho de insalubridade trabalhista e previdenciária. Por quê? É muito comum, turma, o cliente chegar no seu escritório achando que porque ele recebeu a pecúnia da insalubridade trabalhista, ele tem direito à insalubridade previdenciária. Aqui, turma, eu trago 5 correntes para você. Tá? Todavia, queridos, eu quero deixar claro para você que a insalubridade trabalhista, das 5 correntes, você vai trabalhar com a quinta, aonde a insalubridade trabalhista ela é um mero indício da insalubridade previdenciária. Não é porque o seu cliente recebeu uma insalubridade trabalhista que você vai ter a insalubridade previdenciária. Lembrando que a insalubridade trabalhista ela é em pecúnia, a insalubridade previdenciária é em tempo de serviço ou de contribuição para outros, tá? Então é isso que você tem que levar para o seu cliente. É isso que você tem que fazer o seu cliente entender com precisão. Tá? E deixar tudo muito às claras. Ontem, uma funcionária nova estava estreando no escritório e a gente conversou sobre isso. Ela achou que eu tirei as esperanças do cliente, que eu joguei um balde de água fria no cliente. E eu disse para ela o seguinte, falei, olha, eu não joguei um balde de água fria no cliente. Eu falei o que a jurisprudência diz. Se a jurisprudência jogou um balde de água fria, foi a jurisprudência que jogou. Eu simplesmente traduzi para ele o que os juízes estão julgando e quais as dificuldades que a gente vai enfrentar no processo. Que o processo demora e tudo mais. Tá? E isso aí eu não tenho o que fazer. Ok? E aí eu mostro toda a jurisprudência para você, já de longa data, tá? Falando, mostrando isso para você. Mas eu quero que você trabalhe, turma, sempre aqui, ó, na quinta corrente. Que você, em cima dessa insalubridade trabalhista, você vai investigar uma insalubridade previdenciária. Tá? De maneira que, bom, tá bom, você recebia insalubridade trabalhista? Recebia, tá? Vamos ver o que você fazia? Vamos ver o laudo que deu ensejo a essa insalubridade trabalhista? Olha lá, para você receber insalubridade trabalhista tem que ter um laudo que faça a vistoria do local de trabalho, falando que o local é insalubre? Não necessariamente. Tá? Nos processos trabalhistas esse laudo aparece? Tá? E muitos processos trabalhistas eles fazem um laudo de insalubridade do local. E quando isso acontece, você pode usar esse laudo lá da Justiça do Trabalho que perquiriu que essa insalubridade trabalhista, nesse processo trabalhista, para estar usando como prova aqui no processo previdenciário. Você vai lá, faz cópia e usa aqui. Alguns juízes pedem a certidão de objeto e pé. Mas na minha prática de trabalho, eu nunca precisei disso. Porque nesses casos, eu tenho o hábito de colocar o processo trabalhista inteiro dentro do processo previdenciário. Entendeu? Essa é a dica que a gente dá. Eu não ponho só o laudo. Na verdade, eu ponho só o laudo no anexo, para ficar bem específico. Que o laudo, ele é a base da minha argumentação. Só que para o juiz checar, eu faço uma cópia do processo trabalhista inteiro e ponho um segundo anexo na inicial. Aí quando eu menciono o laudo, eu ponho anexo 7, laudo. Anexo 8, processo trabalhista que deu ensejo à insalubridade. Tá? E pode fazer isso, não é que eu posso fazer isso, aí juntava, né? Como os processos se tornam? Aí juntava o que eu achava que era interessante, os cálculos, recebeu, a guia que recolheu, aí o juiz inspecionava. Junte isso. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu parei? Mete o processo inteiro. Felipe Clemente, tem processo que são 4 volumes, tem um lado agora, são 4 volumes. Porque a trabalhista foi 3, ele subiu, teve recursos, etc. Aí, mas não entendeu, o juiz não pediu mais nada. Acabou. É o que eu chamo de, aqui eu chamo de inicial sumaríssima. Petição, as iniciais no escritório são tudo com 500 folhas, 400, 300, por quê? O juiz tem tudo ali para julgar. É uma biblioteca probatória ali para ele, sem ter que me intimar para nada. Por quê, doutor? Porque aqui em São Paulo, o juiz te intimar, para cada vez que o juiz te intimar aqui na vara previdenciária, se você der azar, a gente está falando de 9 meses, de 7 meses, de 1 ano.
Então, você já enfia tudo lá, só tem um jeito do juiz te intimar, se ele não lê. Mas daí o que você faz? Você reitera. Você fala, a prova está lá. Isso quando ele não lê e te intima 2 vezes. Né? Aí você reitera 2 vezes. Eu estou querendo entender isso melhor. Igual lá na minha cidade, por exemplo, a nossa grande empresa mãe lá. O sindicato foi convocado para participar de uma comissão para apurar as condições de salubre em várias áreas. Como é que esse laudo que você está falando é o laudo que constatou ali que o trabalhador vai ter direito a um adicional de salubridade? Como é que eu vou ter acesso a isso? No processo trabalhista ou através da empresa. Porque isso é um documento da empresa que a empresa produziu para pagar essa insalubridade. A rigor, não é uma regra, tá? Não é uma regra. Eu entendo que para se pagar uma insalubridade tem que ter um laudo antecessor. Mas como o colega falou, necessariamente esse laudo pode não acontecer. Acontecendo, você vai ter que procurar a empresa. Se tiver um processo trabalhista, é a dica que a gente enfatizou, é mais fácil. Por quê? O processo é público, turma. Você vai lá e pega uma cópia do processo. O máximo que faz é desarquivar. Quando chegou na empresa, se a empresa é muito idônea, ela vai disponibilizar tudo para o seu cliente. Se ela não é tão idônea assim, ela vai começar a colocar o quê? Óbices, obstáculos para você ter acesso a esses documentos. E aí você vai ter que buscar, vai ter que insistir. Ontem eu falei com o cliente, falei, olha, vale a pena. Por quê? Porque esse tempo aqui de insalubridade, você pode melhorar seu fator previdenciário e ganhar um pouco mais da sua aposentadoria. O fator previdenciário dele mudava de 0,82 para 0,97. Por exemplo. Fala. Amanhã, um exemplo prático. Eu vou ajuizar um mandado de segurança para requerer a concessão de uma aposentadoria especial. Lá na minha cidade tem uma grande empresa como a de Minas, por exemplo. Eu tenho, por exemplo, o segurado trabalhou lá 22 anos. Você, na sua concepção, você acharia que se eu pedisse, formalizasse um pedido para a empresa, para expedir, eu já tenho o PPP com todo o ruído dele, a medição, está acima dos níveis. A empresa daria? Daria. A gente vai ver isso no decorrer da aula. Isso, Eduardo, você tem que ver o caso prático. Na minha opinião, no caso da Uzi Minas, como é uma empresa grande, de acordo com a experiência que eu tenho no escritório, ela até poderia dar. Mas não há necessidade. Não há necessidade, né? Porque o laudo, o PP bem confeccionado, tem todos os dados. Mas se você tem o laudo, melhor ainda. E para ruído, calor e umidade, você sempre vai precisar do laudo. É que nem o caso ontem. Eu analisei o PPP do cara, só tinha ruído. Falei, agora você vai ter que ir atrás do LTCAT, porque sem LTCAT, sem o laudo especificamente, que é o antecessor do PPP, você não consegue fazer nada. Tá? Então você vai ter que ir atrás. Mas a gente tem um tópico na aula que fala sobre essa solicitação de documentação às empresas. Tá? E muito cuidado quando você for usar o mandado de segurança, Eduardo. Entendeu? Muito cuidado. O mandado de segurança ele não comporta dilação probatória. Ou seja, se você tem todas as provas e instruiu o seu mandado de segurança, beleza. Agora eu sempre digo o seguinte, se você ganha um mandado de segurança, você ganha uma tutela antecipada numa ação comum, no rito ordinário. De maneira, turma, que você... eu sempre entro com uma ação comum. Mandado de segurança, eu já tomei cada tocaço com mandado de segurança, que não é brincadeira. Eu também já tive casos na minha cidade, que a juíza chegou perto de mim e falou assim, eu tenho interesse, eu reconheço a situação do seu cliente, só que você entrou com mandado de segurança. Está errado. Eu não posso produzir.